palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com a dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, o vinhateiro, porém respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados, meus prezados irmãos, aqui na comunidade São João Batista, da Vila Serventina. Nós estamos já celebrando hoje o 3º domingo da Quaresma, dos 5 domingos da Quaresma. Recordando um pouquinho esse processo, no 1º domingo da Quaresma, sempre a leitura das tentações que o diabo, o Satanás, faz a Jesus Cristo, mas sempre nos mostra que Jesus sai vencedor. Essa leitura ela é colocada normalmente em contraposição com uma outra leitura que aparece lá no início da Bíblia Sagrada, do livro do Gênesis, aonde nós temos uma orientação de Deus a Adão e Eva, e eles, tentados pela serpente, a mulher começa pela mulher, depois levou o homem, tentada ela pela serpente, não percebeu a cilada desse inimigo e caiu. Deus vai perguntar um pouco mais tarde para ela: por que você fez isso? A resposta dela é exatamente essa: a serpente me enganou. Essa palavra ela é muito importante, o engano. Vocês percebem que na nossa vida,
A gente sempre quer fazer aquilo que traz vida para a gente, acha que vai ser melhor. Mas muitas vezes somos enganados, iludidos, e depois de sofrer certas consequências, a gente acaba dizendo, não sabia, fui enganado, fui iludido. Assim que acontece na nossa vida. Essa palavra engano, ela vai percorrer a Bíblia Sagrada toda, até o livro do Apocalipse, onde do capítulo 12 em diante aparece 7 vezes o engano do tentador. O primeiro domingo da Quaresma, ele nos mostra que Jesus não se enganou, porque ele era guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que levava Jesus, e Jesus fazia a vontade de Deus. E Jesus vai conhecendo cada vez mais qual é a vontade de Deus, por isso que os evangelistas todos apresentam Jesus subindo na montanha para rezar, se afastando um pouco no deserto dos outros para fazer a sua reflexão, rezando muito antes de tomar uma grande decisão, assim como quando escolhe os 12, ele subiu a montanha, rezou a noite inteira, diz o Evangelho de Lucas. A oração é para iluminar a gente, para saber e descobrir cada vez mais a vontade de Deus que deve acontecer depois na nossa vida. Jesus não foi enganado. Jesus é um vencedor. E a igreja coloca esse texto no primeiro domingo da Quaresma, sempre para a gente fazer essa comparação. Tem gente que caiu, mas eu preciso aprender daqueles que caíram para me prevenir e não cair. Esse é o tema do nosso evangelho de hoje. Esse é o tema que São Paulo coloca na nossa segunda carta, onde ele vai dizer, nós precisamos aprender daqueles que erraram, perderam a vida, e olhando a história e a vida deles do passado, está tudo no Antigo Testamento, é para a gente aprender a não fazer igual a eles, senão acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com eles. O passado precisa ser conhecido, isso é muito importante, isso é o valor da história na vida nossa. O passado precisa ser bem conhecido para a gente não repetir os mesmos erros. Quem não conhece o passado facilmente cair na cilada do inimigo, do diabo, de Satanás, da antiga serpente, que no Apocalipse chama ele o dragão. Aprender do passado exatamente para não repetir o mesmo erro. A nossa primeira leitura, que é apresentada para nós hoje, é do livro do Êxodo. E um dos temas fortes que aparece hoje, aliás, nesses 3 domingos que falta hoje, com essa leitura de hoje do Evangelho, domingo que vem, com a leitura do Filho Pródigo, ou então o Pai Misericordioso, e no outro último domingo da Quaresma, que é o 5º domingo, com a leitura da mulher adúltera, a quem Jesus perdoa e disse para os outros, quem de vocês estiver sem pecado, atire nela a primeira pedra. Com esses 3 domingos, a liturgia da Quaresma desse ano, onde nós lemos o Evangelho de Lucas, e o último domingo da Quaresma vai ser do Evangelho de João, ela quer nos mostrar em que Deus nós acreditamos. Qual é o Deus que é a base da minha fé, da nossa fé? Porque todo mundo diz coisas sobre Deus, todo mundo. Se você abrir o Antigo Testamento, que é chamado também como a Sagrada Escritura, e pela igreja também é chamado Palavra de Deus, a parte do Antigo Testamento, assim como o Novo, mas lá nós encontramos um monte de coisas que falam sobre Deus, tanto que Ele é bondoso, quanto que Ele é carrasco, que Ele quer castigar. Encontramos de tudo. Quem é que vai nos dizer a verdade sobre Deus? Esse foi o tema do 2º domingo da Quaresma, a transfiguração de Jesus, aonde Moisés e Elias aparecem ao lado dele, conversando com ele sobre o Êxodo, aquilo que vai acontecer com ele quando entra em Jerusalém, a sua saída, depois a vitória dele na ressurreição, como ele já tinha falado antes, vão me perseguir, vão me prender, vão me condenar, vão me matar, mas vou ressuscitar.
Esse é o êxodo que eles estavam conversando. Só que Moisés e Elias sumiram entre as nuvens, mas depois veio uma voz dentro da nuvem, que seria a presença de Deus, que dizia assim: este é o meu filho, o meu predileto, aquele que eu escolhi. No batismo já tinha dito: esse é meu filho muito amado. Agora, na transfiguração, só Lucas, ele muda e coloca essa frase: este é o meu escolhido. E se ele é o meu escolhido, agora escutem o que ele diz. Portanto, muita gente está dizendo muita coisa sobre Jesus. Os fariseus no tempo do tempo de Jesus já diziam muita coisa, citando o Antigo Testamento. Os fariseus e os doutores da lei, eles ensinavam ao povo que Deus vai castigá-los. Que Deus, aliás, já castigou eles para as pessoas que são doentes e enfermos, pois esse é o castigo de Deus porque vocês pecaram, por isso que vocês estão doentes. Jesus vai fazer o processo contrário e vai mostrar para nós que tudo que está fora da natureza, fora da realidade, desviado, errado, doente, manco, coxo, cego, leproso, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o processo contrário. Ele vai dizer: o que Deus deseja e o que Deus quer é o bem de todos os seus filhos. Por isso, escutem o que ele diz. Agora não é mais Moisés nem Elias. Agora é Jesus. Porque ele, Jesus, é o meu enviado. É a minha presença no meio de vocês. É Jesus, que nos deixou, os seus seguidores, nos deixaram por escrito o Evangelho, escrito em 4 modalidades, como disse o Concílio Vaticano II, no número 18, parágrafo 18 do documento chamado Dei Verbum, Palavra de Deus, onde ele disse que de todos os livros da Sagrada Escritura, agora só tem 4 que são os mais importantes, e o fundamento da nossa fé é o Evangelho, portanto, Jesus Cristo. Por isso que o Papa, no documento que ele declarou depois, Bento XVI, ele vai dizer exatamente isso: a palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus. O resto, diz o concílio, do Antigo Testamento e até o resto do Novo Testamento tem que ser filtrado, julgado a partir do ensinamento principal que nós encontramos no Santo Evangelho. Por isso que o Santo Evangelho é o principal e o mais importante. Por isso que ficamos de pé quando nós lemos o Evangelho. A igreja nos providencia a primeira leitura do Antigo Testamento, o Salmo do Antigo Testamento, depois uma leitura do Novo Testamento, mas o principal sempre é o Santo Evangelho. A palavra é dele. Esse é o segundo domingo da Quaresma. Portanto, ela diz: olha, nós precisamos, uma vez que Jesus já venceu a tentação, é ele que é o nosso exemplo. É ele que nos ensina. Por isso, escutem o que ele diz. Na leitura de hoje, a primeira leitura, na realidade, ela coloca para nós, já desde o Antigo Testamento, um Deus que se interessa pelo seu povo. Naquele tempo, o Antigo Testamento, o seu povo era o povo de Israel. Era um povo, não todos os povos da época, mas escolheu esse povo para depois ser um modelo para outros povos. Acabou não sendo e não realizando a vontade de Deus. Mas já no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, vai mostrar, através dessa cena criada de Moisés e da montanha, né, monte, aqui é chamado Monte Horebe, que é o mesmo Monte Sinai, em alguns lugares tem 2 nomes esse monte, aonde depois Moisés vai receber os 10 mandamentos, nas 2 tábuas da lei. Aí nós temos essa cena, o contato de Deus para Moisés, que ele precisa assumir uma responsabilidade
ele que era fugido do Egito, precisa assumir a responsabilidade de ajudar a libertar o seu povo. E aqui ele disse 4 verbos nessa leitura. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E aí eu vi, olha o primeiro verbo, eu vi a aflição do meu povo, que está sofrendo lá no Egito, escravizado. Eu ouvi o seu clamor, por causa da dureza dos seus opressores, o faraó e todos que eram do povo do Egito. Sim, eu conheço os seus sofrimentos, por isso desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país e levá-los para uma terra boa, espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Quer dizer, uma terra farta. É isso que Deus quer para o seu povo. No caso do Antigo Testamento, para o povo de Israel, que estava sendo escravizado por um outro povo. Mais tarde, no Evangelho, Jesus Cristo, ele vai mostrar que todos nós somos filhos de Deus. Ele vai ampliar isso, que Deus criou tudo e todos. O tema da campanha da fraternidade é a criação de Deus, da qual nós, seres humanos, fazemos parte. E por isso, Jesus Cristo, abrir o caminho para mostrar que todos os povos da terra são povos de Deus. E todos precisam ser tratados com dignidade, por isso, se no Antigo Testamento Deus é contra a escravidão de um povo para o seu povo, que era o povo de Israel, para o Novo Testamento, com Jesus, vai mostrar que ele quer o bem a todos os seus filhos, a todas as nações da terra, porque ele é o Criador e ele é o Pai que criou a tudo. Esse vai ser o tema do nosso Evangelho. Porque na época os fariseus e os doutores da lei, com quem Jesus teve brigas constantes desde o início até o fim, e foram eles, principalmente os fariseus e doutores da lei, que quase determinaram que esse homem tem que morrer porque ele está trazendo um ensinamento novo. E a novidade é essa: Deus é Pai de todos e Deus quer salvar a todos. Enquanto eles insistiam e diziam: não, Deus é nosso Pai porque só nós somos o povo de Deus, os outros são pecadores e vão todos para o inferno. E Jesus veio ampliar: não, todos nós somos filhos de Deus. Então, a leitura nossa hoje do Santo Evangelho, dividida em 2 partes. Na primeira parte, Jesus tenta atacar uma ideia que se dizia que aqueles que morrem ou são assassinados ou morrem por uma desgraça, como acontece aqui, eles morreram porque foram pecadores e Deus castigou. Jesus, pegando a primeira informação que recebeu aqui, de Pilatos, que tinha matado o grupo de galileus. A Galileia, Jesus era da Galileia, mas os galileus eram meio duros, briguentos, lutavam pelos seus direitos. E quando eles estavam em Jerusalém, também oferecendo os seus sacrifícios, Pilatos, que era um grande carrasco, mandou os seus soldados para matá-los dentro do templo e misturar o sangue deles junto com o sangue dos animais que ofereciam em cima do altar. Aí todo mundo pensa: eles foram mortos porque eram pecadores. Jesus vai reagir contra isso e vai dizer assim: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aí Jesus vai trazer um acidente que acontece na vida em todos os lugares.
aonde diz assim: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Estavam construindo uma torre, provavelmente para defender mais a área. Siloé é o lugar onde tinha bastante água, que abastecia toda a cidade, então precisa ter bastante defesa. E estavam construindo uma torre, e essa torre caiu e matou 18 pessoas. Assim como acontece em acidentes. Caiu um avião hoje, morreu todo mundo. Aí Jesus vai dizer: e aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo jeito. Quer dizer, aprende do que aconteceu. Aprende. Veja o que aconteceu com os outros. Mas não aconteceu com os outros porque eles são pecadores. Assim como diziam os fariseus: você já é condenado ao inferno. Aos doentes, porque você pecou. E diziam: se está doente é porque você pecou. Jesus vai dizer: não. Não. E aí ele vai colocar a segunda parte do nosso evangelho, muito importante e muito difícil para compreender. A explicação dela está clareando cada vez mais nesses últimos anos. Onde coloca o jardim, um jardim, que é chamado a vinha, de um certo homem, e dentro desse jardim, que costuma colocar as pareiras para produzir uvas e depois fazer o vinho, na plantação, no jardim, mas ao lado costuma ter outras árvores. Uma das árvores que era muito comum naquele tempo era a figueira. A figueira ela é uma árvore muito importante. Ela dá abrigo para as pessoas, ficam embaixo dela, mas dá um fruto delicioso quando é cortado da árvore. Após um verão muito quente, os frutos são muito doces. Na minha terra tem muitas árvores, muita figueira, é uma delícia. Até vários tipos de figo, deliciosos, muito doces. Aí o patrão, o dono dessa plantação, ele foi lá e não encontrou frutos. Diz assim: então ele disse ao vinhateiro, aquele que tomava conta da vinha: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta. Por que está ela inutilizando a terra? Podia ter outra árvore aqui no meu jardim que produza frutos. Ela não está produzindo e corta. Essa atitude é a atitude da pregação do Antigo Testamento. E que João Batista, o padroeiro de vocês aqui, ele fala lá no capítulo 3, com o machado na mão para cortar aquele que não produz frutos. Por isso que a pregação de João Batista ainda está no Antigo Testamento. João Batista conheceu Jesus como pessoa, mas ele foi assassinado antes de ouvir o ensinamento de Jesus, a novidade de Jesus. Portanto, João Batista, como os profetas do Antigo Testamento, vem imbuído com essa mentalidade de castigo. Errou, castigo, corta, joga no fogo. Aí nós temos a novidade aqui. Esse dono da vinha é Deus. Mas que Deus é esse? É Deus ainda do Antigo Testamento. Que quando a pessoa erra, diz em vários lugares, castigo. Vai para o inferno. Como pregavam os fariseus e os doutores da lei. Mas aí nós temos uma novidade. Quem tomava conta da vinha vai falar para o patrão: olha aqui, esse é Jesus Cristo. Essa é a novidade que Jesus Cristo nos trouxe. E quando ele vai dizer, ele, porém, respondeu o vinhateiro: Senhor, dizendo ao patrão, que é Deus, Senhor, deixa a figueira ainda este ano,
Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Esse é Jesus. Esse é Jesus que foi mandado pelo Pai e está nos revelando um Deus verdadeiro. O Deus do Antigo Testamento, ele tem, e no Antigo Testamento nós temos, cremos aqui, lemos aqui no Salmo, que foi cantado, muito bonito, pois ele, o Senhor, te perdoa toda culpa. Ele cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, ele salva a tua vida. Ele te cerca de carinho e compaixão, e ainda mais, o Senhor, Deus, é indulgente e é favorável, é paciente, bondoso e compassivo. Quanto os céus for sobre a terra se elevam, por sobre a terra se eleva a distância entre o céu e a terra, tanto é grande o seu amor aos que temem o Senhor. Portanto, esse é o Salmo que transmite uma ideia sobre o Deus que Jesus Cristo vai assumir. Mas nós temos outros textos do Antigo Testamento mostrando Deus quer se vingar, quer castigar, quer jogar no inferno, quer queimar. Na nossa leitura de hoje, esse vinhateiro, esse que toma conta da vinha, que é Jesus, representa Jesus, ele nos trouxe a novidade. Não, Deus não quer castigar. Deixa nas minhas mãos, disse Jesus, no caso, eu vou tomar conta. Eu vou mostrar a sua bondade. Eu vou zelar. Quem sabe muda. E aqui o sentido da conversão. Quem sabe produz a fruto. Precisamos zelar. Isso nos faz lembrar, ligado também ao tema da campanha da fraternidade e ecologia integral, que nós precisamos aprender a zelar por aquilo que Deus fez. Sermos responsáveis por esse mundo que nós vivemos. Isso é tudo nosso para vivermos dentro dele. É a casa comum, como disse o Papa. Zelar, zelar. Esse é o projeto de Jesus. Quem compromete-se para zelar da vida, não só do ser humano, mas da vida na sua totalidade, quem defende a vida? Ontem nós celebramos o Dia Mundial da Água. E a ONU, ela vem insistindo sempre sobre o valor que nós precisamos ter em zelar pela água e que ela chegue a todas as pessoas do mundo todo, porque nós temos gente no mundo que está faltando muita água. E sem água, vocês sabem, não dá para viver. Água para beber, nem tem. Como vai viver isso? Então esse vinhateiro aqui, o zelador, que seria Jesus, a preocupação dele é com todos os outros irmãos, filhos de Deus. Eu vou tentar ajudá-los a mudar. Eu vou propor para eles a misericórdia do Pai. Nessa leitura de hoje, temos semana que vem e noutra semana, nós vamos ter quem é o Deus que Jesus Cristo nos revela. Que não é um Deus que castiga. Que não é um Deus que gera medo. Tem muitos pregadores por aí, infelizmente, que continuam utilizando esse esquema de tentar pôr medo do castigo de Deus. Esse não é de Jesus Cristo. Você escuta isso na pregação de João Batista, de profetas do Antigo Testamento, mas de Jesus não. Jesus sempre vai nos apresentar: Deus é nosso Pai. Deus, o verdadeiro, Ele quer o bem a todos os seus filhos. E quando eles erram, Ele quer nos ajudar. Ele tem misericórdia de nós, porque somos seus filhos. Isso é igualzinho ao pai e à mãe, que sempre quer ajudar os filhos. Mas se o filho errar, ele ou ela, os pais fazem de tudo para tentar recuperar o filho. Dão a sua vida. Eu já vi gente aqui do bairro, como o filho se envolveu com drogas, os pais venderam uma casa barato e foram morar lá no interior para tentar livrar o filho do perigo em que ele se meteu. Os pais, como Deus, sempre quer ajudar os filhos. Mesmo quando errar,
Como é que eu posso ajudar? Esse é Jesus Cristo. Esse é o ensinamento de Jesus. Esse é o nosso Deus. Se vocês ouvem pregações contrárias, pregações onde o pessoal mete medo, ameaça, fala que vai para o inferno, cai fora. Cai fora. Esse não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos revelou, é um Deus que quer o bem a todos. Por isso aqui nós temos a mudança. No Antigo Testamento, o Pai Criador era conhecido como, além de misericordioso, mas quem, quando erra, castiga. Jesus é uma posição só. Deus quer o bem a seus filhos. Fazendo o bem, incentiva a ser melhor. Caindo no erro, ajuda a se levantar. Sempre positivo. Nunca ameaça. Nunca quer pôr no inferno. Esse é o nosso Deus, e que eu vou pregar isso depois, aprofundar muito na nossa celebração da penitência. Aqui na comunidade de Sarventina vamos ser a primeira celebração, no dia 1º de abril, à noite, aprofundar a misericórdia de Deus. Quem é o nosso verdadeiro Deus que Jesus Cristo nos revela? Nós precisamos escutar Ele. Escutem o que Ele diz. Segundo domingo da Quaresma. Portanto, uma conclusão muito importante, nós precisamos conhecer mais o Santo Evangelho. Nós precisamos conhecer mais o ensinamento de Jesus e o exemplo de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai